São João Seguro precisa ter atenção aí com a rede elétrica e a gente vai ter uma entrevista agora com o George Oliveira, ele que é executivo de relacionamento com o cliente da Equatorial. Por quê? Porque ainda tem pessoas que insistem em fazer aí os seus arraiás de forma improvisada e aí é o maior perigo, né? Porque vai ter energia, tá certo? Vai ter material inflamável no entorno, tem a chuva que vai cair, bom, são só preocupações e o George veio hoje aqui falar exatamente sobre isso. Jorge, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix. Lamentavelmente, é um período que nem todo mundo está brincando, né? A Equatorial está alerta 24 horas. Qual a principal recomendação nesse período em que, naturalmente, as pessoas fazem aí as suas tendas, os seus arraiás para celebrar o São João? Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Só corrigindo aqui, João Marcos Porfírio, é isso? É, houve uma substituição aqui de última hora e a produção não alterou. Valeu a pegadinha, pessoal. Obrigado. João Marcos aí, tá certo. Mas só para dar uma justificada, na realidade eu vim porque, como eu sou executivo de segurança, é um tema muito mais voltado pra gente, então é melhor do que o George terminou, né, me cedendo. Mas essas coisas acontecem, a gente tá ao vivo aqui, as mudanças de entrevistados ocorrem a todo momento. Sim, e aí assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente faz um palhoção, é muito comum a gente fazer uma gambiarra em vez de solicitar uma ligação provisória, que é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Tá, você nunca puxe uma ligação ou uma gambiarra, como a gente chama, né, popularmente, direto da rede elétrica para esse palhoção. O correto é fazer o contato com a Equatorial e solicitar uma ligação provisória, porque tem todo um padrão de segurança para proteger não só o próprio palhoção, para evitar que tenha um incêndio ou alguma coisa assim, como as pessoas, né? Porque a gente vai exigir que tenha um cabo adequado, aterramento. Então, assim, é um período que chove bastante, água e energia, né? A gente diz que elas não devem se misturar nunca, então a gente termina acidentando as pessoas. Então, entre em contato conosco e a gente vai dar toda a orientação para fazer esse tipo de ligação. Agora, há tempo para isso ainda? Porque a gente vê que vocês estavam divulgando que o ideal seria aí até 15 dias antes, né, de começar as festas, porque a cidade é grande, vocês têm que fazer todo um padrão aí para distribuição das equipes. Nesse momento, quem está aí já querendo fazer a festa, hoje à noite, ainda tem condições de mobilizar? Hoje à noite fica um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, porque a gente tem todos os atendimentos normais do próprio planejamento. Mas isso não quer dizer que a gente não pode tentar colaborar com a sociedade, tá? O ideal é que você brinque o seu São João de forma segura. Então, assim, se é uma emergência, se foi algo emergencial, a gente vai tentar socorrer, mas não é o padrão. A gente tem todo um processo que deve ser seguido, até porque existe uma legislação por trás disso e a gente precisa cumprir, até porque a gente precisa dar reporte disso para o governo, mas a gente não vai deixar de atender ninguém. Vamos deixar claro aqui, eu quero organizar um arraial, eu quero colocar energia, é escuro o meu terreno aqui no sítio, eu preciso fazer alguma coisa aqui na minha rua. Qual o papel da Equatorial? É orientar, é fiscalizar? O Equatorial também leva um eletricista, alguém responsável para fazer esse tipo de serviço? Qual é o nosso trabalho nesse processo, tá? O cliente ele vai montar o que ele precisa, que a gente chama de ligação provisória, ele vai solicitar da gente esse processo, e uma equipe nossa, ela apenas faz a ligação entre a instalação dele e a nossa rede, tá? Ela faz a garantia que só quem mexe na rede Equatorial é alguém que está habilitado e autorizado pela própria Equatorial para fazer esse processo. A instalação interna é feita normalmente pelo eletricista ou por um profissional que o próprio cliente vai contratar para isso. O cliente não sabe o que fazer, não tem problema nenhum. No próprio site da Equatorial, ou se buscar uma agência nossa, tem toda a recomendação e como deve ser essa instalação interna e o padrão de ligação de entrada para que ele não seja, vou dizer assim, pego por um profissional não habilitado. Isso acontece, a gente chama de o gambiarreiro ou faz tudo, tá? Então aquela pessoa que não tem esse treinamento, que não tem habilitação para fazer a instalação interna dele. Então existe uma recomendação nossa escrita para facilitar a vida do cliente. Mas aí a gente faz todo ano aqui, é a festa dos vizinhos, é na vila, não tem que chamar Equatorial não, senão eles vão querer cobrar. Como é que faz em relação a isso? Aí é o grande problema. Você tá vendo aí? Esse é o problema. Fulano já trabalhou, ele faz a eletricidade da casa dele, é o vizinho, é o que entende tudo aqui. Então imagina o que acontece. Só para vocês terem um dado, tá? A Bracopel fez um estudo, fez uma pesquisa nos últimos anos e verificou que mais de 60% dos condutores hoje, eles não têm o nível de qualidade que deveria.
Então você pega aquele gambiarreiro e ele faz a tua instalação. O que é que vai acontecer? A gente diz que vai ter sobrecarga. Por quê? Ele não vai usar um condutor adequado, tá? Eu vou instalar muito equipamento. Os fios por si só já aquecem, porque eu vou passar energia e um pouco dessa energia vira temperatura. É o que a gente chama de efeito Joule. Se eu aumento a carga, eu vou aumentar a temperatura desse condutor. Então a possibilidade daquela cobertura, que a gente chama cobertura isolante, o plástico do condutor, ele queimar ou ele vir a provocar um incêndio é muito grande. Ali é o problema. Se eu não fiz adequado e foi o gambiarreiro, eu vou ter um curto. Se for bens materiais, a gente diz que já é um problema, mas pelo menos não atingiu ninguém. Mas imagina que você está numa festa e você tem um curto. A possibilidade de alguém sofrer uma queimadura grave ou até mesmo choque com potencial de fatalidade é muito grande. Então, e surgiu o herói, isso, né, embriagado, que quando... deixa comigo que eu sei. Aí ele vai lá com o pé molhado, com a mão molhada da cerveja, pega no fio e, Deus me livre, já viu o que é que acontece. Então, não pode ter informalidade, nem com essa brincadeira mais caseira, não é um arraial oficial, enfim... Tem que ter a presença do profissional. Esse é o alerta da Equatorial para salvar vidas aí nesse período de São João. O ligar e o desligar, porque tem esse detalhe também. Você termina a festa e tem que deixar preparado para o dia seguinte. Tem que ter algum cuidado, alguma atenção, já que durante o dia não vai ter atividades, voltará só até a noite. Tem que ter cuidado nesse desligar também? Se você está usando um padrão adequado ligado por uma das nossas equipes, você já vai ter um disjuntor que foi aprovado pela equipe nossa que fez a ligação, porque eles fazem próprio para isso. Então você vai desligar o disjuntor e aí você deixa de ter o que a gente chama de fornecimento de energia para esse arraial. Isso vale para você brincar em casa, tá? Então assim, muitas das vezes você vai usar a tomada comum da tua casa para botar aquela caixa de som na porta para o pessoal brincar. Lembra que aquela tomada, normalmente, se for a tomada padrão, ela é de 10 amperes, que é o padrão mais comum. Tá? Ela, por ser bem simples, ela tem um orifício menor. De vez em quando você compra um equipamento que usa mais energia, você tenta ligar e não consegue. Não sei se vocês já tiveram essa condição. É porque ele exige uma tomada de 20 amperes. Então, ou ela destrava automaticamente. Ou ela vai destravar. Né? Então, quando você puxa isso também dessa tomada que você vai ligar na porta de casa, um som ou qualquer outro equipamento, que a gente aconselha que essa extensão ela tenha... Se você já viu aquelas réguas, que a gente tem várias tomadas, algumas delas têm um pequeno resistor na ponta que tem um LEDzinho que fica aceso. Liga e desliga. Aquele é um equipamento de segurança. Se eu passar da carga prevista para aquela régua, ele vai desarmar ali. Então, a gente aconselha que você use aquele tipo de extensão para proteger as pessoas. Isso já pensando nisso. E aí, é claro, lembra que no São João a gente tem fogueira, tem fogos, tem bandeirola, tem um monte de coisa nesse processo. Tem criança correndo perto da instalação, tem que ter cuidado. E aí é sobre isso que eu quero falar. Fogueira. A gente tinha muita fogueira antigamente, né? Hoje a gente já tem uma quantidade menor, apesar de que em alguns bairros ainda é tradição. É proibido fogueira? Posso acender fogueira dentro da cidade? A qual a distância da rede elétrica eu posso acender? Explica pra gente, Marcos. A primeira coisa é, nunca instala a tua fogueira embaixo da nossa rede. Por quê? Ela desprende temperatura, ela desprende particulados da própria madeira e aí você vai sobreaquecer a rede elétrica. Existe a possibilidade de causar um curto porque eu aumento a temperatura e eu dilato o metal. Então eu vou ter um problema aí. Vai fazer tua fogueira? De preferência faz ela afastado da rede, num local até afastado das próprias residências. Eu sei que normalmente a gente quer fazer na porta de casa, né? E eu quero fazer uma fogueira enorme e ele esquece que aquilo pode desprender uma partícula e aquilo se projetar para uma outra casa, se projetar para uma área que você entulha alguma coisa e isso provocar um incêndio. Então, é uma festa maravilhosa, mas precisa ter alguns cuidados. Não faz uma fogueira gigante, faz uma coisa pequenininha, tá? Afastada da nossa rede. Tá aí, então. Isso. Eu acho que você vai fazer fogueira? Todas as recomendações. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou meio medrosa quando se trata de fogo, tá? Eu não gosto de chegar perto. Até os fogos mesmo, um traque, tá tudo de bom pra mim. Não gosto de muita coisa, não. Eu sou meio medrosa. Já tive umas experiências na infância de queimadura, então eu hoje fico um pouquinho afastada. No máximo eu pego um milho pra assar assim, muito distante, sabe? Mas acho que a brincadeira é boa. Respeito quem gosta, acho que é bacana. Agora tem que tomar cuidado. E tá aí a recomendação: com fogo não se brinca. Essa é a frase
que não é para ser clichê, mas é que todo mundo deve lembrar sempre quando, principalmente nessa época de São João. João Marcos Porfírio, da Equatorial, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelas orientações. Sempre é bom a gente levar a informação para quem está acompanhando o Jornal da Mix. Valeu, João. Bom São João. Um abraço, até a próxima. 6h38, 6h38. Olha, tá pensando em sair de férias, mas ainda não escolheu a sua viagem? Não se preocupe, tá na CVC, dá tempo. A CVC tem uma seleção de destinos incríveis e as melhores